Olá pessoal, ainda continuando a falar sobre o Matplotlib, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês algumas outras funções que são utilizadas para plotar outros tipos de gráficos. A gente já conhece a função plot, que é utilizada para plotar gráficos de linha, mas na biblioteca também existe a função bar, que é utilizada para plotar gráfico de barras. Então o primeiro argumento dela vai ser o nome de cada coluna, e o segundo argumento vai ser a altura de cada coluna. Então, o nome de cada coluna ela pode ser tanto do tipo int, float ou string. O segundo parâmetro ele deve ser obrigatoriamente de um tipo numérico, inteiro ou float. E os dois parâmetros devem ser lista com o mesmo tamanho. Quando a gente executa, ele gera as barras por padrão em azul e coloca o nome de cada barra na parte inferior. Outra função que também gera gráficos é a py, que vai gerar gráficos de pizza. Essa função ela recebe um único parâmetro, que consiste em uma lista com os valores que a gente quer exibir no gráfico. E automaticamente a função ela faz proporção entre cada elemento em relação ao todo e constrói um gráfico de pizza a partir disso. Então eu vou colocar com valores aleatórios aqui. E ele automaticamente gerou o gráfico de pizza colocando uma cor para cada fatia. Também é possível passar um argumento opcional chamado labels, que vai indicar o nome de cada uma dessas fatias. Em algumas ocasiões pode ser necessário exibir vários gráficos em uma única figura. E para isso a gente pode utilizar a função chamada subplots. Ela vai receber como parâmetro dois valores inteiros, que vão indicar como que vai ser dividido essa figura. Então, por exemplo, quando eu passo 2 e 2, isso significa que a figura vai ser dividida em duas linhas e duas colunas. Ou seja, eu vou ter 4 gráficos. Se eu colocasse 3 e 2, por exemplo, eu teria 6 gráficos, porque eu teria 3 linhas e 2 colunas. E essa função, ela retorna uma tupla contendo dois elementos. O primeiro é um objeto que vai representar a figura como um todo em si. E a segunda vai ser uma matriz em que cada elemento é do tipo axis. E esse axis é um objeto que vai representar cada um dos gráficos na figura. Então aqui essa função está retornando uma tupla e eu estou usando o casamento de padrão aqui para já separar automaticamente nas variáveis fig e ax. E cada elemento axis que vai estar nessa matriz ax, eles possuem funções próprias para fazer a plotagem dos gráficos. Então, por exemplo, se eu acessar o primeiro elemento dessa matriz, que é o elemento 00, que vai me representar o gráfico superior esquerdo, posso chamar a função plot nesse axis e vou passar algum dado aqui. Quando eu executar isso, observe que ele já criou os meus 4 gráficos aqui. A figura foi dividida em 2 linhas e 2 colunas. E como eu chamei a função plot só nesse primeiro axis, só nele que foi gerado meu gráfico. Então eu posso acessar o elemento 0, 1, que representa esse gráfico aqui. E eu posso chamar, por exemplo, a função bar para plotar um gráfico de barras. Assim por diante. No elemento 1, 0, que representa esse gráfico aqui, posso, por exemplo, colocar um gráfico de pizza. E no último, no gráfico na posição 1, 1, posso colocar autoplot. E posso até passar um argumento aqui para customizar o tipo do meu gráfico. E é basicamente isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. E aqui a gente finaliza a parte do Matplotlib e também o que eu queria mostrar de computação científica.